A paz do Senhor. Estamos mais uma vez aqui gravando mais um programa, né, Pare e Pense, programa onde nós nos propomos a tratar sobre vários assuntos, principalmente o comentário da lição da Escola Bíblica Dominical de adultos. Futuramente estaremos gravando também a dos jovens, mas a princípio só estamos nos de adultos, né, no comentário da lição de adultos, para que você possa participar. Eu quero lhe pedir para que você comente o vídeo, né, que você assistiu, ouviu, nos ajude, comente alguma coisa, né, para que a gente possa estar cada dia mais melhorando e trazendo subsídios novos. Vamos gravar algumas respostas de perguntas que por acaso os irmãos fizerem, dentro do nosso pouco conhecimento, para juntos estarmos crescendo na graça e no conhecimento da Palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar a lição de número 4 do primeiro trimestre de 2018. E o título da lição hoje, ele é Jesus superior a Josué, o meio de entrar no repouso de Deus. Esse é o título da lição e você vai ter a oportunidade de participar. Todas as igrejas da Escola Dominical normalmente é no domingo, ou pela manhã ou à tarde, em alguns campos, na segunda-feira, durante a semana, você tem a oportunidade de estar participando e se envolvendo da Escola Dominical. Não esqueça de dar o seu like, dar a sua curtida e se inscrever no nosso canal. E ative também o sininho, porque sempre que nós colocarmos algo novo, você vai estar recebendo para edificação espiritual. No nosso canal você também vai encontrar os cultos que nós transmitimos aqui na nossa congregação, que fica dentro de uma comunidade quilombola. Nós fazemos um trabalho dentro de uma comunidade quilombola que você pode estar conhecendo em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Para tanto, vamos dar prosseguimento, irmãos. O texto áureo da nossa lição vai estar escrito em Hebreus capítulo 4, versículo 11, que diz o seguinte: procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. A verdade prática da nossa lição vai dizer o seguinte: o descanso provido por Josué foi terreno, temporário, incompleto. O descanso produzido por Cristo é celestial e eterno. Por aí nós já temos uma ideia de como vai ser esse assunto. A leitura bíblica em classe encontra-se em Hebreus capítulo 4, do versículo 1 ao 13. Você não esqueça de ler toda a carta aos Hebreus, e aí vai acompanhando pouco a pouco, você vai sendo esclarecido com relação a esses assuntos. Qual é o objetivo geral da lição de hoje? A lição de hoje, o objetivo geral dela é demonstrar que Jesus é superior a Josué na mensagem, no provimento de repouso para o povo de Deus. Também temos 3 objetivos específicos. Cada tópico da nossa lição tem um objetivo específico. No primeiro, nós vamos mostrar que a mensagem de Josué é superior, ou melhor, que a mensagem de Jesus é superior à de Josué. No segundo tópico, nós vamos mencionar que a provisão de um descanso superior, mencionar a provisão de um descanso superior ao de Josué. Então a própria Bíblia, na carta aos Hebreus, o escritor aos Hebreus faz menção de uma provisão de um descanso superior ao que Josué proveu para o povo de Israel. E no terceiro nós vamos ter o objetivo de apontar a superioridade da orientação de Jesus em relação a Josué. Para tanto, meus irmãos, tudo isso vai estar baseado no capítulo 4 da carta aos Hebreus. O capítulo 4 mostra que a história de Josué representa a igreja para Cristo. Enquanto o ministério do sucessor de Moisés foi de caráter terreno e temporário e incompleto, primeiro porque Israel não conquistou toda a terra, depois as guerras continuavam, Jesus Cristo proveu um descanso celestial, eterno e completo. Na lição dessa semana, nós vamos estar vendo justamente isso. Nós precisamos entender um contraste que há entre o ministério de Jesus e o de Josué. Josué. Josué era terreno, Josué era temporário e Josué era incompleto. Jesus, celestial, eterno e completo.
Por aí você já percebe que há uma diferença entre os ministérios dos dois. Devido à popularização da teologia da prosperidade, bem como o aumento da politização ideológica nos movimentos evangélicos, é comum alguns cristãos virarem as costas para a dimensão celestial e eterna do ministério de Jesus, alegando que se dermos ênfase ao céu, formaremos cristãos escapistas. O problema é que eles esquecem de combinar isto com o autor da carta aos Hebreus. A natureza celestial, eterna e esperançosa do ministério de Cristo é cristalina nas Escrituras. Então, fica difícil, né? Porque algumas pessoas dizem que se nós falamos muito do céu é porque nós queremos escapar das coisas aqui da terra, nós somos escapistas. Na verdade, não é isso. A verdade, quando você lê a carta aos Hebreus, você vê a comparação. Na lição anterior, estudamos a respeito de Moisés, vendo a diferença do serviço que Moisés fez como servo, mordomo da casa de Deus, e a edificação de Cristo como casa de Deus. Então, há uma diferenciação muito grande e nós precisamos atentar para esta mensagem. Estamos vivendo tempos em que as pessoas estão se entristecendo, desanimando com tudo, mas esquecendo que o nosso descanso não é aqui. Por quê? Porque o Senhor já proveu para nós um descanso celestial, eterno e completo. Então, nós já temos esperança, promessa e certeza de que Jesus Cristo vem buscar um povo seu, santo, zeloso e de boas obras. Por isso, embora a obra de Cristo tenha consequências presentes, como uma antecipação da bênção futura, claro que podemos vivê-la hoje, aqui e agora. Nós não podemos ter o receio de enfatizar a natureza do porvir da obra de Cristo, que prometeu a vivência e comunhão no reino celestial. Então, nós não podemos esquecer que nós estamos aqui, mas nós não somos desta terra. Nós estamos passando um tempo aqui, porque o Senhor já preparou para nós mansões celestiais, sim, porque aí sim é o repouso para nós, é o nosso descanso. Deus havia prometido a conquista da terra a Moisés e Josué. A gente vê isso lá em Êxodo capítulo 3, versículo 8, Josué capítulo 1, versículo 2, versículo 3, mas ao longo da jornada do Êxodo, muitos ficaram para trás. Você percebe isso? Que muitos dos judeus que tinham a promessa, que saíram junto com Moisés, eles perderam-se no meio do caminho. Eles esfriaram, eles se desmotivaram. A incredulidade e a desobediência, somadas à falta de ânimo, fizeram com que o povo de Deus não vivesse as promessas de Deus em sua plenitude. Ora, eu estou falando aqui, gente, de Israel. Mas você percebe que isso que se encaixa conosco hoje? Quantos estão nas igrejas e a incredulidade e a desobediência junta com a falta de ânimo, e essas pessoas não conseguem viver as promessas de Deus hoje, na plenitude, né? No tempo presente. O mesmo processo estava se repetindo agora onde? Lá junto com os crentes da nova aliança. Por essa razão é que o escritor aos Hebreus fala tudo isso. A única forma de voltar para a corrida e completar o percurso é entrar no descanso de Deus. Era observando a sua palavra. Então, a única forma de tirar o desânimo, a incredulidade, né, e a desobediência da vida do cristão é ele lendo a Bíblia, é ele meditando na palavra de Deus. Por isso eu lhe convoco, lhe convido, volte a ler. Leia a carta aos Hebreus, que é uma carta viva, atual e que fala aos nossos corações profundamente. Primeiro tópico da nossa lição, nós precisamos mostrar que a mensagem de Jesus é superior à de Josué. Jesus promoveu uma mensagem superior à de Josué. Uma mensagem que deve ser recebida pela fé. Esse é o primeiro ponto, né? O item 1 dele diz: o autor inicia sua argumentação com uma afirmação e uma declaração. Primeiro, ele afirma que as boas novas foram pregadas aos seus contemporâneos. Lá em Hebreus capítulo 4, versículo 2. Assim como havia acontecido com os crentes dos dias de Josué. Ora, na época em que Josué
estava com o povo para entrar na terra prometida, foi dito ao povo o que teria que ser feito, a batalha que eles teriam que enfrentar, tudo que eles deveriam destruir para poder alcançar o seu descanso e o seu repouso, porque a mensagem foi dita a eles. Mas, durante a batalha, durante o viver diário deles, eles começaram a mudar aquilo que Deus já tinha determinado. O versículo, no versículo 4, no versículo 2 do capítulo 4, um termo que é usado lá é evangelizar mai, que significa evangelizar, pregar boas novas a alguém que não... Essa era a mensagem que ele estava dizendo. Só que o povo não deu crédito. Não deu crédito à mensagem que estava sendo pregada. E a mesma raiz da palavra original, que significa evangelho, e aí o que é que eles fazem? Eles esqueceram. Não ouviram, não deram crédito a essa mensagem. Esse foi o primeiro ponto. O segundo lugar, o autor declara que a palavra da pregação nada lhe aproveitou, porque não estava misturada com a fé naquele que a ouviu. Veja só, muitos crentes do Antigo Pacto haviam ficado de fora da terra prometida porque não receberam a mensagem com fé. O que poderia escapar, então, o que poderíamos esperar, né? Poderia esperar, então, dos que não receberam a mensagem em sua plenitude, mas muitos crentes exercem a fé. Eles não conseguem crer. E pela falta do crer, ele entra no caminho da desobediência. E consequentemente no caminho do desânimo. E isso daí vai ocasionar nele o que o autor faz um clamor aqui. O problema de muitas pessoas que ficam no meio do caminho é porque elas até recebem a mensagem, mas elas não recebem por fé. Às vezes você chega para alguém, prega o evangelho, diz a ele, olha, o caminho é esse, você deve fazer assim, você deve agir assim, o Senhor vai ser contigo, o Senhor vai te dar vitória. O camarada escuta, até as lágrimas descem, mas quando você sai dali, ele não consegue mais crer naquela palavra. E isto é que ocasiona o grande problema. Muitas pessoas não chegarão ao repouso de Deus, não entrarão nas mansões celestiais, porque desanimaram no meio do caminho. Porque no princípio da fé receberam a palavra e aquela palavra ardia no seu coração, e hoje essa palavra não arde mais. Por quê? Porque o desânimo tomou conta, porque a falta de fé, a falta do crer, a falta da convicção de que Jesus Cristo lhe salvou, lhe comprou, lhe remiu e preparou mansões celestiais para o seu povo, para aqueles que o esperam, para aqueles que o aguardam. Nós não podemos deixar isso nunca se apagar dos nossos corações, porque senão incorreremos no mesmo erro. Porque a mensagem de Deus, a mensagem que é pregada a nós precisamos recebê-la por fé. O item 2 do ponto 1 diz, uma mensagem fundamentada na obediência. O autor passa a mostrar a razão de alguns não terem entrado no descanso de Deus. Hebreus 6, 4, 6. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. A desobediência é a manifestação ativa da incredulidade. Eu vou repetir. A desobediência é a manifestação ativa da incredulidade. Todo desobediente, ele está manifestando sua atividade de incredulidade. Porque quando você desobedece, é porque você descrê que Deus é poderoso, até para castigá-lo por causa da desobediência.
Essa palavra, desobediência, ela ocorre 6 vezes no texto original e foi usada pelo apóstolo Paulo para se referir, lá em Efésios 2:2, aos filhos da desobediência. O crente, quando não crê, age da mesma forma. Age do mesmo jeito que o incrédulo. O autor aos Hebreus usa a palavra novamente no versículo 11 do mesmo capítulo, quando alerta os crentes a não cair no exemplo de desobediência. A mensagem de Deus só tem proveito quando acompanhada pela obediência. Eu vou frisar isso aqui novamente. A mensagem de Deus só tem proveito quando é acompanhada pela obediência. Então, se você fala a palavra, diz a palavra, mas não obedece, ela não tem proveito algum. Qualquer um pode fazer isso. O item 3 do ponto 1 da lição vai falar sobre uma mensagem que produz a contrição. A mensagem de Deus pode ser recebida, para ser recebida, necessita entrar no coração que esteja receptivo, esteja aberto. Hebreus 4:7 diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. O autor usa o termo esclerinon, traduzido como duro, endurecido, 4 vezes nesta carta. Esse termo deu origem à palavra aportuguesada esclerose, esclerosado, isto é, endurecido, enrijecido. Se hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Perceba aqui que o autor, o comentarista, ele está falando de quê? De que há a possibilidade de endurecermos o nosso coração. Essa palavra é a mesma que é usada lá em Atos 19:9 para dizer que os judeus se mostraram endurecidos e por essa razão rejeitaram a mensagem de Paulo. Aqui em Hebreus, como em outros lugares do Novo Testamento, é o homem e não Deus que endurece o seu próprio coração. Deus só endurece quem já está anteriormente endurecido. Quando a gente vê Romanos capítulo 1, versículo 28, versículo 29, você vai perceber que Deus endurece os corações dos homens, mas porque os homens endureceram primeiro o seu coração. Para que a mensagem tenha efeito, é preciso encontrar corações contritos. A mensagem de Deus, ela só vai surgir, só vai fazer um efeito eficaz na vida daqueles que abrem o seu coração, não endurecem o seu coração, se permitem crer, acreditar, viver o seu momento com Deus. Precisamos estar atentos a isso. Muitas pessoas dizem que estão vivendo um tempo de Deus, um momento de Deus, mas não há mudança na vida dessas pessoas. Como é que Deus vai agir num coração endurecido? Num coração que não se permite se envolver, participar, se doar para as coisas de Deus. Então precisamos entender isso. O primeiro ponto da nossa lição vai tratar justamente de Jesus promover uma mensagem superior. Que mensagem foi essa? Uma mensagem que deve ser recebida por fé, uma mensagem que é fundamentada na obediência e uma mensagem que é uma mensagem fundamentada na obediência e uma mensagem que conduz à contrição. Então, quem ouve a palavra de Deus, o Senhor move o seu coração. Se ouvires a voz, não endureçais o vosso coração. É o versículo de Hebreus 4:7, parte B. No ponto 2 da nossa lição, nós vamos tratar sobre, nós vamos mencionar a provisão de um descanso superior de Josué. Jesus proveu um descanso superior ao de Josué. É justamente aqui que nós vamos observar algumas coisas muito importantes. Um descanso total. O descanso que Jesus promove para nós é superior ao de Josué, por quê? Porque o descanso que Jesus nos proporciona é total. Quando contrastamos o capítulo 11, 23, com o 13:1 do livro de Josué,
surge uma pergunta: Josué conquistou ou não Canaã? Especialistas em línguas semíticas avaliam que Josué, no capítulo 11, versículo 23, se refere a uma avaliação otimista das campanhas do líder do povo de Deus. Ora, o povo peregrino ansiava por chegar o dia de herdar a terra prometida. Nesse sentido, e como era comum à época, o exército de Josué estabeleceu a supremacia militar por toda Canaã assim que chegou ao território, embora não tivesse plenamente controlado cada cidade e vila, conforme deixa patente Josué no capítulo 13 e versículo 1. Logo, o capítulo 11 e o capítulo 13 não são contraditórios, mas confirmam que o descanso dado por Josué ao antigo povo de Deus foi incompleto e parcial. Por outro lado, o que o autor de Hebreus está mostrando é que o descanso provido por Jesus foi completo e total. Nada ficou por conquistar. Então, a relação que ele faz aqui é: Josué não completou a sua obra. E a gente vê isso no capítulo 11, no capítulo 13 de Josué, do livro de Josué, quando se vê que nem toda a terra foi conquistada como deveria. Mas Jesus nos garantiu a mansão celestial, o descanso de Deus, o descanso eterno, porque Jesus fez a obra completa. Quando ele chega na cruz do Calvário, antes de expirar, diz: está consumado, ou seja, a obra está completa. Todo aquele que crê será salvo. Essa é a nossa grande convicção, a nossa grande certeza. No ponto 2 da nossa lição, no ponto 2 do item 2, vai tratar sobre um descanso real. Então, o Senhor nos deu um descanso total e também nos deu um descanso real. A redação do Hebreus capítulo 4, 8 diz: porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Então, lá já deixa aberto, porque Josué sabia que não tinha completado a obra. A conquista de Canaã era apenas um tipo, da qual Canaã celestial é antitipo. A conquista da terra prometida por Josué era apenas uma sombra, da qual Josué é a realidade, da qual Jesus é a realidade. Quem proveu de fato um descanso para o povo de Deus foi Jesus e não Josué. Aí você me perguntaria: como? Quando? Eu digo a você, Mateus capítulo 11, versículo 28. Jesus disse o quê? Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E encontrareis o quê? Descanso para vossas almas. Então perceba que Jesus fez a obra completa. Um descanso eterno. Para o autor aos Hebreus, o descanso provido por Josué não foi apenas incompleto e tipológico. Ele foi também temporário. Hebreus 4, 9, ele diz: portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Ou seja, temporário. O descanso não é aqui. Embora desfrutemos das bênçãos do reino de Deus, na era presente, todavia, no futuro, aguardamos a sua plenitude. A estrada é longa, não resta dúvida. E ninguém pode deixar com dedicação e vigilância. Hebreus capítulo 4, 11 diz: procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo da desobediência. Aqui é mais uma exortação, mais um alerta que o escritor aos Hebreus nos faz, dizendo: gente, irmãos, acordem. Não entrem pelo caminho da desobediência, da incredulidade. Ouça a mensagem de Deus e creia por fé, porque senão isso vai lhe tirar do caminho. O povo hebreu tinha uma promessa de entrar na terra prometida, mas eles descreram disso, eles não lutaram por isso, eles desistiram no meio do caminho e muitos ficaram prostrados no meio do caminho. Da mesma forma, hoje nós encontramos muitas pessoas que estavam no caminho e hoje não estão mais, estão caídas, afastadas, porque não receberam a mensagem de Deus por fé.
Quem te comprou, quem te salvou, quem te remiu foi o próprio Jesus. Então recebe esta salvação, sai das trevas e vem para a luz, porque Jesus tem o melhor para a tua vida, para a tua alma. O repouso de Deus, no qual os crentes são convidados a entrar, é algo para o presente ou para o futuro? Certamente o repouso de Deus, meus irmãos, em seu sentido mais amplo, nós aguardamos o porvir. Mas também no sentido presente, nós podemos entrar nele pela fé. Como nós podemos ver isso indicado no versículo 3. Porque nós, os que temos crido, tempo presente, entramos, tempo passado, né? Nós, os que temos crido, tempo passado, entramos, tempo presente, no repouso. Veja que nós temos uma ênfase aqui no tempo presente. A fé torna possível no presente realidades que são futuras, invisíveis ou celestiais. Então, é esse o caminho que nós estamos seguindo para a glória de Deus. Precisamos também entender que o repouso, o que é repouso de Deus? Veja se você consegue compreender. É um repouso baseado na conclusão de sua obra de criação. Capítulo 4, versículo 3, a parte C e o versículo 4. No qual o sábado sagrado é um testemunho duradouro. Nessa nossa participação em seu repouso é baseado na obra consumada por Cristo na cruz do Calvário. O fato de ele estar assentado, que inclui o pensamento de repouso, à direita do Pai é testemunho duradouro. O fato de Deus ter repousado não significa que ele, por conseguinte, não tenha estado ou esteja num estado de ociosidade, mas apenas que não há nada a se acrescentar àquilo que ele fez. Deus repousa após criar todas as coisas por sua obra de criação. Foi terminado o descanso, a fundação do mundo, tudo. Então, tudo o que estamos vivendo e o que está por vir já está consumado, porque Deus já concluiu a obra e nos deu o repouso. Então nós precisamos entender desta forma. O terceiro ponto, no objetivo dele, é apontar a superioridade da orientação de Jesus em relação à orientação de Josué. Jesus proveu uma orientação superior à de Josué. Uma palavra viva. Ou seja, a orientação veio através de uma palavra de Jesus, mas uma palavra viva. Já vimos que o autor aos Hebreus afirma que a geração do Êxodo ouviu as boas novas da palavra de Deus, nós vimos isso no primeiro ponto, mas não deu ouvido. Novamente o povo de Deus está diante da sua palavra. Esta palavra não foi anunciada por um anjo, Moisés, tampouco por Josué, mas pelo próprio Filho de Deus, Jesus. Essa palavra não é mais limitada à letra, à lei, porque ela é viva, como a gente pode ver em Ezequiel 37, versículo 3 e versículo 4. Jesus afirmou que a sua palavra, que as suas palavras, ele afirmou isso lá em João 6,63, são espírito e vida. Como devemos nos portar diante da palavra viva de Deus? Para e pensa aí, meus irmãos. A palavra de Deus é viva. Ela tem gerado vida na tua vida. Porque a palavra de Deus é para gerar vida na nossa vida. A palavra de Deus nos diz que o crer vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra viva. A palavra de Deus. Tome cuidado com as palavras que você está ouvindo. Há pessoas que vivem só de promessas, de profecias e dessas coisas por aí. Mas viva pela palavra de Deus. Porque ela é viva. E é essa promessa que é maior.
uma palavra eficaz, porque a palavra é viva, mas ela também, a palavra de Jesus é uma palavra eficaz. A palavra de Deus é viva e ela produz vida, mas além da vida, ela é eficaz. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23, diz assim: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva, que permanece para sempre. A palavra de Deus gera vida eficazmente na nossa vida. Quando nós damos ouvidos à sua palavra e cremos na sua palavra, ela gera vida dentro de nós. Nos dá força motriz para continuar lutando, vencendo e batalhando e crendo que Ele é fiel para cumprir a palavra dEle, porque a palavra dEle é viva, né? E também é uma palavra eficaz. O autor mostra que essa palavra ela é produtiva. O termo energis, traduzido como eficaz, é usado na Bíblia para referir-se à atividade divina que produz resultados. Não tem resultado mais lindo? A gente pode falar desse resultado citando Isaías 55:11, que diz: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que foi enviada. Então a palavra de Deus ela é viva, ela gera vida e ela é eficaz. Ela dá resultados. Se você crer, se você deixar a palavra de Deus tomar conta da tua vida, você vai entender exatamente o que estamos falando. Mas a palavra também ela é penetrante. A palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz e ela é penetrante. A palavra de Deus é retratada como um instrumento vivo, eficaz e cortante. Mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus capítulo 4, versículo 11. A metáfora usada pelo autor é muito forte e serve para mostrar que a palavra de Deus possui um grande poder de penetração. Ela não fica na superfície, mas ela vai até o centro do ser humano. Os israelitas falharam por não ouvir as palavras de Moisés e Josué. E os cristãos, por outro lado, deveriam ter mais prontidão para responder à palavra de Deus. Então você, meu irmão cristão, ouça a palavra de Deus. Tenha prontidão para ouvir a palavra de Deus. Porque o nosso descanso, o nosso repouso não é aqui. Já está garantido, é perfeito. Mas, para quem recebe esta palavra por fé, para quem guarda essa palavra, para quem recebe ela com o coração contrito, não com orgulho, mas com contrito, né? Podemos então, irmão, dizer que a palavra-chave desta lição é descanso. Todos nós nos fatigamos na caminhada da vida. O problema, portanto, não é se cansar, mas permitir que os fatores diversos interrompam a nossa jornada de fé. Jesus disse certa feita: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. É isso que ele está dizendo para nós. O Senhor não faz para nós promessa de descanso aqui. O nosso descanso é no céu. Aqui teremos canseira, enfado, fadiga, tribulações, lutas, angústias, mas o nosso descanso, o nosso repouso já está pronto. Deus já preparou as mansões celestiais para todo aquele que por fé recebe. Como os israelitas, o desânimo veio como consequência da infidelidade, incredulidade e desobediência. Meus irmãos, eu clamo a Deus pela vida de vocês, pela nossa vida. Não deixemos a infidelidade, a incredulidade e a desobediência tomar conta do nosso ser. Temos chegado em locais onde vemos pessoas que são infiéis nos tratos, pessoas que são infiéis à obra de Deus, pessoas que se dizem crentes, estão na igreja, mas são incrédulas, elas não acreditam que a palavra de Deus é poderosa para transformar a vida dela e a vida de outros. E nem se fala em desobediência. Meus irmãos, a desobediência, ela gera a morte. Porque a desobediência
É a incredulidade ativa. A Bíblia nos fala que o obedecer é melhor do que o sacrificar, mas há pessoas que desobedecem por tão pouco. Há pessoas que não conseguem obedecer à sua liderança, que estão vendo, e se dizem obedientes a Deus. Isso não é possível. Se você não obedece a quem você vê, como você vai obedecer a Deus se você não vê? A mesma coisa, irmãos, está acontecendo justamente nos nossos dias. Se não atentarmos para a santa palavra de Deus, que é viva e eficaz, vamos morrer na infidelidade, na incredulidade, na desobediência. Nessa jornada temos que seguir. Não a Jesus, que é autor e consumador da nossa fé. Eu clamo a Deus pela sua vida. Me permita orar por você hoje. Senhor, meu Deus e meu Pai, o teu servo e a tua serva que tem assistido esta lição até este final. Deus, tira do seu coração a infidelidade, a incredulidade e a desobediência. Pai, são as pequenas coisas que nos afastam de provar a plenitude da tua presença neste tempo. Então, meu Deus, tira essas coisas, revela aos teus servos aquilo, Senhor, que o Senhor quer para as suas vidas, Pai. Que eles possam receber de Ti a orientação, a bênção, o esclarecimento da sua vida. Pai Santo e Justo, faz isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Não esqueça de curtir o nosso canal e compartilhar. Viu? Deus os abençoe. Em nome de Jesus.